noite, bem-vindos ao Jornal do Rio. Boa semana para você que segue aqui na Band com a gente. Vamos atualizar agora as notícias mais importantes do nosso estado e já trazemos denúncia exclusiva. Nossa reportagem esteve em Miracema, no interior do estado, conversando com funcionários da prefeitura que denunciaram que esse aí, ó, que você está vendo nas imagens, ele que é o sogro do governador Wilson Witzel, teria regalias ao trabalhar na direção da Defesa Civil. A gente vai te contar essa história já já e que regalias são essas. Vamos trazer ainda informações sobre o incêndio no Hospital Badim. Hoje o número de mortos chegou a 12. Tem ainda detalhes sobre a investigação e sobre a perícia que aconteceram ao longo do dia de hoje. A gente vai trazer todas as atualizações para você que acompanha o Jornal do Rio e vamos falar também de futebol, porque o primeiro turno aí do Campeonato Brasileiro chega ao fim com bons resultados para os cariocas. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio. Em 30 segundos eu estou te esperando. Exclusivo. Servidores do município de Miracema, no interior do estado, denunciam que o sogro do governador Wilson Witzel tem privilégios em cargo público lá na região. Jadir Pinto Brandão admitiu que só assumiu a direção da Defesa Civil do município por ser pai da primeira-dama do estado. A reportagem especial é do Marcos Sadoc. Localizado a 271 quilômetros da capital, o município de Miracema está envolvido numa polêmica. Isso porque o diretor de departamento da Defesa Civil, Jadir Pinto Brandão, que não tem ensino superior, é pai de Helena Witzel, primeira-dama do estado e sogro do governador Wilson Witzel. E mesmo não sendo ilegal a nomeação de Jadir Brandão para o cargo de diretor de departamento da Defesa Civil aqui de Miracema, o próprio Jadir diz que se ele não fosse pai da primeira-dama Helena Witzel, sogro do governador Wilson Witzel, dificilmente ele estaria nesse cargo. Não vou ser hipócrita. Eu não sou bonito, não sou jovem, não sou feio. Se eu não estivesse na posição, está evidente que ninguém te aceitaria. Ele conta que conseguiu o cargo após procurar o prefeito do município, Clóvis Tostes Barros, por orientação da filha Helena. Eu falei assim, pô pai, o que o senhor vai fazer? Eu falei assim, você sabe que no estado nós não podemos, é evidente, nem queria. Mas como o senhor já morou em Miracema, a Glorinha mora em Miracema, por que o senhor vai lá e conversa com o Clóvis? Que a lei permite isso, não é nepotismo, porque é cargo de confiança e indicação do governador. Você sabe, se você me ensinar um serviço, eu vou aprender. Segundo a denúncia de funcionários da prefeitura que procuraram a produção da rádio Band News FM, Jadir só trabalha de quarta a sexta-feira. Na semana passada, por exemplo, Jadir só compareceu na quinta-feira. Nós conversamos com especialistas na área de defesa civil que afirmaram não ser possível trabalhar apenas algumas vezes por semana, exercendo o cargo de Jadir. Ainda mais com o município enfrentando uma série de incêndios em vegetação. Já foram mais de 100 ocorrências em 2019. Este professor de Direito Administrativo afirma que não há legislação que permita o chamado home office. Se não existe legislação no município, o prefeito não pode, por ato próprio, beneficiar qualquer servidor. Jamais poderia ter sido nomeado sem preencher as qualificações técnicas necessárias. Isso é um caso que eu entendo ser grave. É um caso de privilégio indevido. O prefeito de Miracema não quis gravar entrevista, mas afirmou que a indicação de Jadir foi pessoal e legal. Sobre as ausências do diretor, informou que Jadir trabalha no Rio de Janeiro em atividades externas, mas prestando serviço para o município. Na última quarta-feira, por exemplo, ele esteve presente no Palácio Guanabara acompanhando o prefeito de Miracema uma reunião com o governador Wilson Witzel. Em nota, o governo do estado negou que a primeira-dama Helena Witzel tenha pedido ou indicado qualquer emprego para o pai. Disse ainda que não há relação entre a nomeação e o governo e que cabe à prefeitura de Miracema fiscalizar a ida regular dos funcionários contratados. A reportagem completa você também acompanha no site bandnewsfmrio.com.br. Vamos falar agora das obras na pista principal do aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, que foram hoje vistoriadas por representantes da Infraero. E no próximo sábado, os voos que estavam sendo transferidos para o Galeão já podem ser retomados. Mais informações a gente tem agora ao vivo com a Marcele Setúbal, que tem as informações, acompanhou inclusive essa vistoria sábado. Qual é a recomendação, Marcele? Procurar as companhias, já ir para o aeroporto? Boa noite.
Boa noite, Thaís. Muito boa noite a todos. A principal recomendação é procurar as companhias aéreas antes mesmo de vir ao aeroporto Santos Dumont. A previsão é aquela mesma que já tinha sido divulgada pela Infraero, de que os voos que foram remanejados durante todo esse período para o aeroporto do Galeão vão retornar a fazer os pousos e as decolagens aqui mesmo do Santos Dumont. Só que antes de vir para cá, para o aeroporto que vai abrir às 6 horas da manhã, os passageiros devem procurar primeiramente as companhias aéreas. Bom, você falou sobre essa vistoria, Thaís. Quem realizou foi o próprio presidente da Infraero, o brigadeiro Paz de Barros. Ele falou sobre um pouco dessas obras, essa pista principal aqui do Santos Dumont que passou por essas reformas, recebeu nivelamento e isso vai evitar aí que tenham alagamentos e que o aeroporto feche durante dias de chuvas fortes. Bom, e uma curiosidade também, Thaís, é que durante esse período, desde o dia 24 de agosto, que o Santos Dumont perdeu esses voos, Olha só a movimentação que ficou por aqui. É basicamente isso aqui, viu, Thaís? Isso aqui é o saguão de desembarque do aeroporto Santos Dumont. Você vê apenas 2 pessoas sentadas ali. A movimentação toda, durante todo esse período, foi essa. O número de passageiros por dia aqui no aeroporto Santos Dumont caiu de 25 mil por dia para apenas 4 mil. Thaís. Obrigada, Marcele, mas o reflexo lá no aeroporto internacional, principalmente no trânsito ali do entorno do Galeão, aí é bem diferente, bem mais complicado do que de costume. Vamos falando por aqui agora sobre violência, operação hoje acontecendo na zona norte do Rio de Janeiro. 4 pessoas morreram e outras 2 foram baleadas. Um policial foi atingido por estilhaços durante uma operação na comunidade do Jacarezinho, na zona norte. Pelo menos 2 suspeitos foram presos nessa ação. Devido ao tiroteio na região, a circulação dos trens do ramal da Supervia ali, Belfort Roxo, chegou a ser interrompida por 1 hora e 10 minutos. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar essas mortes. O intervalo é rápido e nós voltamos já com o Jornal do Rio e a seguir tem informações sobre o Hospital Badim. Hoje foi confirmada a 12ª morte em decorrência do incêndio. Morreu hoje mais uma vítima do incêndio no Hospital Badim, no Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. A 12ª morte foi confirmada ao longo da tarde de hoje. A Polícia Civil seguiu com os trabalhos de perícia e também a tomada de depoimentos. A gente faz um resumo da situação agora. Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli ficaram cerca de 2 horas no Hospital Badim, mas eles não conseguiram retirar uma peça que pode apontar a causa do incêndio. No fim de semana, os investigadores conseguiram chegar até o gerador, que permanece isolado. Partes do equipamento foram retiradas para análise. A conclusão preliminar da perícia realizada no último sábado apontou que, de fato, fogo começou no gerador. No entanto, ainda é cedo para determinar o que teria provocado o curto-circuito. Imagens das câmeras de segurança do hospital já estão sendo analisadas pela polícia e hoje novas testemunhas foram ouvidas. Imagens do circuito interno do hospital mostram quando o incêndio começa. Às 5h46 da tarde, 3 funcionários aparecem conversando até que a imagem borra. Segundos depois, os homens aparecem em meio a muita fumaça. Veja que alguns funcionários estão com extintores nas mãos. No almoxarifado, uma funcionária anuncia o incidente e uma outra mulher pega a bolsa e sai. A mesma câmera registra a movimentação de funcionários e da equipe médica no corredor. É quando uma fumaça escura se alastra pela sala. O incêndio aconteceu na última quinta-feira. 12 pessoas morreram. O último caso foi nesta manhã de uma paciente que tinha sido transferida para o Hospital Copa d'Or. 103 pessoas estavam internadas quando o fogo começou. Muitas delas foram retiradas às pressas. Esta creche abriu as portas para receber alguns pacientes. Imagens do circuito interno mostram a correria dentro da instituição. Hoje foi o primeiro dia de funcionamento após o incêndio. Pais contam que de casa conseguiram ver toda a movimentação. A gente consegue ver algumas coisas que acontecem através do monitoramento que a creche tem, cada um tem um aplicativo no telefone. Então foi uma aflição bastante impactante para todo mundo. 64 pessoas seguem internadas, sendo 54 pacientes e 10 pessoas entre acompanhantes e funcionários do hospital.
E perto dali, no bairro da Tijuca, um incêndio hoje atingiu um apartamento. E é sobre isso que a gente conversa agora ao vivo com o Cristiano Pinho, da Rádio Band News FM. Boa noite para você, Pinho. Por lá, as chamas controladas. Boa noite para você também, Thaís Dias. A ocorrência ainda está sendo finalizada, mas o incêndio foi controlado sim por volta das 5h30 da tarde pelo Corpo de Bombeiros e cerca de 1 hora depois do acionamento, as chamas atingiram o 4º andar de um prédio residencial que fica na rua Carlos de Laé, na Tijuca. Apesar de não ter deixado feridos, esse incêndio assustou os moradores ali da região, porque de longe era possível ver uma grande coluna de fumaça e também as labaredas. O telhado e a sacada desse imóvel, por exemplo, ficaram completamente destruídos. Por volta das 6h20 da noite, a rua Carlos de Laé foi liberada para o trânsito, Thaís. Obrigada, Cristiano, pelas suas informações. E vamos seguir por aqui agora falando de violência mais uma vez. Traficante preso, como você acompanhava agora há pouco na programação nacional no Brasil Urgente. Um dos principais nomes, do PCC, essa facção criminosa que atuava lá em São Paulo, foi preso em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, ostentando uma vida de luxo. André de Oliveira Macedo, André do Rap, foi preso neste domingo em Angra dos Reis, na Costa Verde. Ele é acusado de comandar a exportação de drogas para a Europa e apontado como um dos chefes da facção criminosa Primeiro Comando da capital, o PCC, que atua em São Paulo. Eu acho que é uma das principais prisões do ano, porque é uma pessoa ligada ao tráfico internacional de drogas. André do Rap costumava passar os fins de semana em uma mansão alugada aqui neste condomínio que fica às margens da Rio Santos. Aqui, ele vivia uma vida de luxo e ostentação. Nós conversamos com alguns vizinhos e funcionários que preferiram não gravar entrevistas e todos disseram que André era um morador comum, que chegava sempre de helicóptero e tratava todos muito bem, acima de qualquer suspeita. Mas a ostentação chamou a atenção. André foi localizado quando a polícia começou a investigar o dono de uma lancha avaliada em 6 milhões de reais. A embarcação estava vinculada a uma empresa cujo dono tinha uma renda incompatível com o valor dos bens, o que levou à descoberta de que André era o verdadeiro proprietário. Além da lancha, um helicóptero que estava alugado pelo traficante foi apreendido pela polícia. A casa que ele usava era alugada por R$20 mil ao mês. As investigações apontam que André também é dono de um imóvel de luxo na cidade. A Polícia Civil de Angra informou que até o momento nada indica que ele tenha ligações com grupos criminosos da região. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, apresentou na manhã de hoje o novo edital de concessão para o Museu do Amanhã. Esse projeto deve valer por pelo menos 15 anos, podendo ser renovado por um período igual. Vamos acompanhar agora. O nome já diz tudo. Se na maioria dos museus do mundo o interesse está nas histórias do passado, por aqui o que interessa é o amanhã. Desde a inauguração, em dezembro de 2015, mais de 3 milhões de pessoas já visitaram o local. Em novembro desse ano, se encerra o contrato com a atual administradora. Pensando nisso, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou na manhã desta segunda-feira o edital para a concessão de uma nova gestão. A gente gostaria muito de ter associado com o município uma empresa que pudesse nos ajudar a fazê-lo ficar ainda mais bonito. Mas a sua maior beleza é o conteúdo, são as grandes exposições. Então, nós estamos procurando esses parceiros. O novo acordo visa proporcionar um museu autossustentável. Nos últimos 4 anos, a Prefeitura do Rio fez um aporte contratual de 55 milhões para o Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Repasses que não acontecerão mais daqui para frente. Uma outra mudança é no tempo de concessão, que será de 15 anos, com a possibilidade de renovação por mais 15. Baseado em um estudo de viabilidade feito pela Secretaria Municipal de Fazenda, o valor do ingresso, que hoje custa R$20, pode subir para 27 já no primeiro ano da nova gestão. E não para por aí. A partir de então, a empresa que administrar o espaço poderá acrescentar R$5 ao valor até que se atinja o limite de R$40. Vai ser uma pena, porque muitas pessoas vão ser privadas de vir aqui. As terças-feiras com entradas francas também podem estar ameaçadas, pois caberá à nova diretoria decidir manter ou não a gratuidade.
De acordo com o estudo, hoje cerca de 43% dos visitantes não pagam o ingresso. E para que o Museu do Amanhã seja sustentável, é necessário que esse percentual caia para 30%. Enquanto o Museu do Amanhã está com o futuro indefinido, os visitantes do passado sonham guardar na memória os bons momentos vividos. O intervalo é rápido e no próximo bloco do Jornal do Rio vamos falar sobre um projeto de lei que prevê a proibição da venda de animais de estimação aqui no Rio de Janeiro. Animais de estimação vão ganhar microchips, uma espécie de carteira de identidade animal. A lei prevê cadastro online de todos os cães e gatos comercializados ou doados no município. O responsável pelo pet terá que acessar a plataforma digital Sisbicho e preencher os dados pessoais, como nome, CPF e endereço. E também deverá cadastrar o animal com espécie, nome e sexo. Cada pet terá um microchip implantado com os dados. Segundo o prefeito Marcelo Crivella, com a nova plataforma, será mais fácil ter controle dos animais existentes no Rio e assim oferecer políticas públicas voltadas para eles. No primeiro momento, a obrigatoriedade é só para as novas compras ou adoções. Quando o cão ou gato for cadastrado, o proprietário receberá uma carteira numerada que poderá ser impressa. A aplicação do microchip é gratuita para cães e gatos castrados ou em tratamento da esporotricose nas unidades da Subvisa. Para os demais casos, a microchipagem tem um custo de R$ 25. Já os estabelecimentos credenciados podem definir o valor do serviço. Aquelas pessoas, que maltratam os animais, que abandonam os animais nas ruas, eles poderão sofrer sanções legais a partir que encontrem esses animais nas ruas abandonados. E por falar em animais de estimação, hoje a Câmara dos Vereadores do Rio discutiu um projeto de lei para proibir a comercialização desses animais. A galeria do plenário da Câmara de Vereadores foi tomada por criadores e adestradores de animais. Eles são contra o projeto de lei que proíbe a venda de animais domésticos. Antes de ir para a votação, o texto elaborado pelo vereador Marcos Paulo do PSOL foi tema de uma audiência pública nesta segunda-feira. Na semana passada, a cidade de Santos, em São Paulo, aprovou um projeto semelhante, que não permite que cachorros, gatos e outros pets sejam comercializados, seja em estabelecimentos comerciais, como pet shops ou em canis. Esse comércio indiscriminado que realmente não vê o bem-estar dos animais e que, de forma muito abrangente, acaba permitindo que o animal seja vendido sem nenhum critério. Mas a ideia não foi bem recebida pelos criadores de animais. Para eles, se a lei for aprovada, pode acabar com os canis de criação de animais com pedigree. O que eles estão fazendo com essa lei é uma corrida, uma caça às bruxas, colocando todos os bons criadores na mesma sacola dos maus criadores. A discussão no plenário da Câmara de Vereadores ouviu os que são contra e os que são a favor do projeto. O Conselho de Criadores pleiteia a flexibilização do texto para evitar os maus tratos aos animais e manter a venda dos pets na capital fluminense. A polêmica é tão grande que um abaixo-assinado feito por criadores de animais foi entregue na Câmara dos Deputados em Brasília, pedindo a regulamentação dos canis. No próximo bloco do Jornal do Rio tem futebol. O Brasileirão chega na metade do caminho com um saldo positivo para os cariocas. Futebol, Flamengo líder, Fluminense fora da zona de rebaixamento, joia vascaína e campanha regular do Botafogo. Veja um balanço dos cariocas no Brasileirão. Chegou ao fim o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e o líder é carioca. O Flamengo abriu 3 pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado, ao vencer o Santos por 1-0 no Maracanã e levou o título simbólico. O gol do jogo foi marcado por Gabigol, artilheiro da competição, com 16. Ainda na primeira metade da tabela está o Botafogo, que empatou com o Ceará em 0-0 em dia inspirado de Gatito Fernandes. O time de Eduardo Barroca ocupa a 10ª colocação, com 27 pontos, a 5 da zona de classificação para a Libertadores. Depois de um péssimo início de Brasileirão, o Vasco pode respirar mais aliviado nessa metade de campeonato.
A equipe de Vanderlei Luxemburgo está na 12ª posição, com 23 pontos, 5 a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento. Sábado à noite, ganhou a Chapecoense fora de casa por 2-1. O gol da vitória foi da joia Thales Magno. E o Fluminense conseguiu sair da zona de rebaixamento. Bateu o Corinthians por 1-0, gol de Ganso e frango do goleiro Cássio. Agora o tricolor está na 16ª colocação, com 18 pontos. Mesmo número do Cruzeiro, a primeira equipe dentro do Z4. Seja para quem está brigando para ficar no topo da tabela ou para os que querem se afastar cada vez mais das últimas posições. Fim de turno feliz para os times do Rio. E que a segunda metade do Campeonato Brasileiro seja ainda melhor para os cariocas. A gente se despede por aqui hoje, mas amanhã temos um novo encontro às 10 para as 7 da noite aqui na tela da Band. Eu estou te esperando. Boa noite para você.